Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, o que significa a heresia da separatividade na prática? Só é útil a sabedoria que lhe torna melhor. Quando você acredita já saber algo que você não sabe, o egoísmo toma conta do homem. E por isso ele vive brigando, né? Quando uma pessoa ela vive brigando com as outras pessoas, sem saber a verdadeira causa, por que é que ela briga, o que é que ela consegue mudar? Não consegue mudar nada. Quando você sabe verdadeiramente por qual é a razão que você briga, você consegue ensinar ao outro as suas questões. Por que é que eu brigo? Qual é a razão da minha briga? Quando você não sabe a razão pelo qual motivo que você briga, qual é o motivo, qual é a sua defesa, o que é que você defende, o que é que você ensina ao outro brigando. Aí o que vai acontecer? O homem, ele briga com um, briga com outro, e ele acredita que o problema está no mundo, está nas pessoas. Quando ele aprende a verdadeira causa e a razão das coisas, ele não briga mais. Ele não se defende mais brigando. Ele tem o conhecimento da razão. Então ele mudando, quando você muda por dentro, você consegue mudar o seu externo. Quando você não tem conhecimento de qual razão é as suas brigas, por que é que você briga, você passa a brigar com as pessoas e termina se passando por ruim. As pessoas é quem começa a ver como se o problema tivesse em você. E aí você termina afastando as pessoas de você, por você não conseguir comunicar às pessoas qual é a razão da sua briga. Por que é que você briga? O que você está querendo comunicar? O que você quer defender com a sua briga? Então, se você analisar, quem briga é quem passa por ruim, por não saber a comunicação. Ele não sabe a razão do que briga. E aí ele termina brigando com A, com B, com C e termina passando por ruim, por ele não saber por que é que eu brigo. Se você for perguntar a uma pessoa que ela é brigão, por que é que você briga? Por que é que você briga tanto? Se você conhecer alguém que é assim, brigão, você pergunte a essa pessoa, por que é que você briga tanto? Será se todo mundo ao seu redor é quem está errado ou é você que está errado? Se você acha que você não é o errado, então você pergunta à pessoa, o que é que você sabe que eu não sei? Então me ensine. Você tem que perguntar à pessoa que é brigona, que ela briga. Por que é que você briga? Me ensine, já que você briga tanto, qual é a razão, qual é a causa que você defende de você brigar tanto. A heresia da separatividade é o homem achar que só ele sabe. Ele acredita numa ilusão. Ele vive brigando, xingando, acusando, acreditando, está cobrando das pessoas aquilo que lhe falta. Quando você estuda a verdadeira razão das coisas e o porquê das coisas, é que você aprende que quem vive brigando é quem está perdendo, por não saber como comunicar. O que é que eu brigo? Qual é a minha defesa? Qual é a causa da minha razão? Se você sabe a causa da sua razão, por que é que você briga tanto, você tem que saber ensinar. Porque quando você ensina,
Por que é que eu brigo? Qual é a minha causa? Eu brigo porque eu defendo a minha causa. Então, qual é a minha causa? Então, você tem uma posição. Quando você tem essa posição, você consegue ter uma comunicação. Quando você não tem a posição, você passa por errado. E aí, todos olham para você como se você fosse o ruim. Como se você fosse o errado. Por você não saber ter a comunicação. Então, a heresia da separatividade, por trás da heresia está o ego. Todo mundo sabe disso. Que o ego é quem domina essa razão. Eu sei, eu tenho, então eu brigo, eu exijo, eu cobro das pessoas aquilo que me falta. Mas o que é que me falta? Quem briga tem que saber o que é que lhe falta. Quando você sabe o que é que lhe falta, você aprende a defender as suas razões com a sua mudança. Isso significa a heresia da separatividade. Quando você não sabe explicar, ou se motivar, ou se impor numa posição daquilo que você briga, daquilo que você exige, você é quem se torna por ruim. E você não consegue nem comunicar o outro. Por que é que a pessoa briga tanto? Se você for para a ciência, para a neurociência, para os estudos, você vê que a própria ciência diz que um egoísta, ele não consegue ver os seus próprios erros. Ele põe a culpa nas outras pessoas. Ele briga, xinga e acusa, mas na verdade ele vive perdido. Ele não sabe a razão. Por que é que ele briga e xinga e acusa? É como se o homem tivesse perdido dentro de si mesmo. Eu vou lhe dar um exemplo. Um homem que ele fala mal de uma prostituta, das prostitutas, ele fala mal das pessoas, ele fala mal, mas ele vai lá se aproveitar, pagar para sair com a prostituta. E por que ele fala mal? Porque ele não tem conhecimento. E é sobre isso a heresia da separatividade. É o homem não ter conhecimento daquilo que lhe falta. Ele não tem, ele briga, ele procura no outro algo que lhe falta e ele não tem a comunicação do que lhe falta e põe a culpa no externo. Um dia uma pessoa disse para mim que os próprios demônios eram as pessoas. Eu ainda estava começando a buscar a Deus, não sabia muito sobre o mundo espiritual. E aí ele disse, o demônio é as próprias pessoas. Esse amigo meu, ele é um espírita. Aí eu disse, e é, por quê? O demônio é as pessoas. Aí ele disse, a minha mulher, ela sabe que as pessoas não prestam, mas ela flerta com o demônio. Aí eu não sabia o que era flertar. Eu disse, o que é flertar? Aí ele me disse, flertar é quando você vai lá e você beija o inimigo. Você tá ali alisando a pessoa, como se a pessoa fosse boa. Mas ela é um demônio. Quer dizer, você tá lidando com a pessoa falsa, ele quis dizer para mim. Você está lidando com a pessoa de má índole, que não presta, mas você finge que a pessoa presta. E aí você tá ali, alisando aquela pessoa. Você tá lidando com o inimigo, sabendo que ela é um inimigo. E aí eu fiquei logo no começo refletindo sobre isso. E hoje que eu entendo sobre a espiritualidade, eu entendo que não é bem assim. Porque uma pessoa que ela se diz espiritualizada, ela não flerta com o inimigo.
se ela flertasse com o inimigo, sabendo da espiritualidade, o inimigo fugiria dela. Quando você sabe a razão das coisas, você sabe se portar, você sabe se posicionar, você muda os seus assuntos, você expõe de verdade quem você é, e aí você afasta as pessoas de você. Quer dizer, se eu flerto com uma pessoa, eu falo a mesma linguagem da pessoa, eu bebo, eu sou amigo dessa pessoa. Então, quer dizer, se na mente dessa pessoa, o demônio são as pessoas e eu flerto com o demônio, porque eu sou um demônio também. É só você estudar para você entender que era essa a razão dos fariseus não se aproximarem de Jesus, porque ele se sentia melhor. Os fariseus se sentiam melhor do que Jesus. Então ele não sabia a verdadeira razão daquilo que Jesus fazia. Ele não tinha o conhecimento. Então, por ele achar que já tinha o egoísmo, ele se afastava de Jesus, porque a comunicação não era a mesma. Ele sabia que não conseguia aprender nada ali. Então ele só julgava, falava mal e xingava, porque não conseguia pegar nenhum ensino daquele. Quando você sabe por qual motivo você está brigando, você tem a comunicação correta. Você tem as palavras certas e aí você consegue mudar a posição do outro. Quando você briga sem saber a razão de que está brigando, você não tem a comunicação. Você apenas agride a pessoa. Você xinga, briga, mas você não sabe a causa do que está brigando. Então você não sabe se posicionar. Eu estou brigando por tal motivo. Então eu falo uma vez, falo duas, falo três. Ou a pessoa vai pegar a minha comunicação, ou ela vai se afastar. Ou ela vai aprender comigo qual é o motivo da minha reclamação. A pessoa ou vai aprender, ou ela vai perder a comunicação comigo. Ela imediatamente vai achar que não tem mais sintonia. A pessoa fica sem sintonia com o outro. Aquilo que eu quero passar, a minha comunicação com o outro. Se eu apenas brigo, eu não ensino por que é que eu brigo. Então, quando você aprende pelo que você está brigando, você aprende a se posicionar, mostrando à pessoa por qual motivo eu estou brigando. Eu estou brigando para você mudar uma coisa que você está fazendo comigo. Então eu falo uma vez, falo duas, falo três. Se a pessoa não pegou na minha comunicação, eu tenho que me moldar. Eu tenho que mudar de posição. Senão, eu me torno igual. Isso é a heresia da separatividade. É o homem acreditar que é diferente, está cobrando do outro algo que ele não sabe o que está cobrando. Por isso ele vive brigando com um, com outro, e ele acredita que está brigando por algo que ele quer. Mas se ele tem que saber comunicar. Eu estou brigando, por exemplo, eu estou brigando pelo meu respeito. Eu quero respeito. Então, se eu estou brigando, eu tenho que impor o respeito. Se eu só brigar, eu não sei impor. Eu me igualho. E quando eu me igualho, eu me torno igual à pessoa. O que se torna diferente de uma pessoa que faz a mesma coisa que o outro faz? É exatamente isso que Jesus ensinava. Andariam dois juntos se não estiverem de acordo? Por isso os fariseus, eles se afastavam de Jesus. Por ele não conhecer nada do que Jesus fazia. Ele não tinha o conhecimento. Ele apenas
julgava e falava mal e se afastava. Quando você lidar com alguém sem saber a causa que você está brigando, pelo que você está brigando, você não consegue mudar o outro. Quando você sabe qual é a razão da minha briga, por que é que eu estou reclamando e brigando, então aí eu vou mostrar nas minhas atitudes me impondo. E aí ou o outro pega aquilo que eu estou me impondo, ou o outro vai se afastar. Isso significa sobre a heresia da separatividade. Eu tive uma experiência com essa heresia da separatividade que eu vou explicar melhor para você. Uma época, quando eu era casada, todos os dias que o meu esposo chegava em casa, na época, era outro esposo. A ex-mulher dele ligava para ele, todos os dias, à noite. E eu fiquei observando. Essa mulher tem o dia todo para ligar, ela só liga à noite, no mesmo horário, todo dia com uma desculpa diferente. Comecei a reclamar. Fulano, você não tá vendo que essa pessoa tá ligando só para desfazer de mim? Eu era recém-casada com ele. E aí ele começou a defender. Você casou comigo sabendo que eu tinha meus filhos. E ela liga para mim por conta dos meus filhos. E eu fui observando. O filho já trabalhava com ele, passava o dia inteiro com ele no trabalho. E porque todos os dias ela tinha que ligar à noite para falar a respeito desse filho, que já era de maior, eu fiquei buscando como isso é normal. E fui mostrando. E a pessoa foi dizendo que eu que tinha que aceitar. Você que tem que aceitar. Porque quando eu casei, eu já tinha meus filhos. E ela liga para mim para falar dos meninos. Eu digo, menino, esse que trabalha com você, que é de maior, que tem um telefone, isso não é normal. Reclamei, nunca mudei nada reclamando. Quando eu me posicionei, quando eu mudei, que eu parei de brigar, chamou a atenção dele. E aí, com 3 dias, ele olhou para mim e disse, por que você tá assim? Sem brigar, sem reclamar. E aí eu disse para ele, porque eu estou me conformando que eu não aceito esse tipo de convivência. De eu estar impondo uma situação e você não está vendo. Então, se ela tem razão, eu estou com um homem que não é meu, que é casado. Você é casado, eu casei com um homem casado, eu casei na igreja, de Velho Grinaldo. Então, eu casei com um homem casado. Então, eu que estou na posição errada. Ela é a mãe de seus filhos, tem toda a razão, e eu estou me conformando que esse tipo de relação não dá para mim. E aí, no outro dia, ele já ligou para ela e se impôs a ela mudar. Respeite o meu casamento, porque você sabe que eu sou um homem casado. Você tem o dia todo para ligar para mim, porque só liga à noite. Quer dizer, enquanto eu estava brigando, ele não observou. Quando eu mudei de posição, quando eu aprendi por que é que eu estou brigando, eu estou brigando e passando por errada. Eu estou brigando sem saber comunicar por que eu estou brigando. Então eu estou me tornando igual. Se você briga e o outro é quem leva o mérito de bom, porque o outro não briga, então você tem que saber mudar a situação. Senão, entra a heresia da separatividade. Você acha que é diferente e você é igualzinho. Você não sabe comunicar a razão do que eu luto. Por qual motivo eu luto? Eu estou defendendo uma causa, mas estou defendendo da forma errada. Eu não estou conseguindo mostrar ao outro a razão da minha briga.
Então, quando eu mudo de posição, quando eu mudo por dentro, é que eu consigo mostrar o outro que a minha briga tem razão. Quando eu só falo, eu me igualo à pessoa, porque eu não sei me posicionar. Isso é a heresia da separatividade. E aí as pessoas se tornam iguais. Por isso Jesus diz, não andarão dois juntos se não tiverem de acordo. E as pessoas vivem brigando umas com as outras sem saber defender a própria causa. Sem saber nem por que é que vive brigando. Por isso o ego toma conta. Por ele não estudar a razão das coisas. Quando você não estuda a verdadeira razão pelo que é que você briga, você não consegue comunicar ao outro a razão. Quando você muda e mostra à pessoa a sua razão, se ela não concordar com a sua razão, ela mesmo vai se afastar de você. Porque você tomou uma posição. Eu tenho essa posição e não vou mudar, porque eu conheço as minhas razões. Eu entendo pelo que é que eu brigo. Eu sei para onde eu estou caminhando. Quando não, a heresia da separatividade, ela toma conta. E todos se tornam iguais, brigando sem saber a verdadeira causa e a razão da briga. Por isso é que a gente tem que estudar a causa, a razão e a circunstância das coisas. Viver no automático, sem entender nada do que Deus ensina, é como se Deus não existisse. Então, quando você aprende que aquilo que Deus ensina é o que tem razão, é o que funciona, tudo que Deus ensina é aquilo que funciona. Quando não, as pessoas se acham melhor, o ego toma conta, mas ela não observa que a heresia da separatividade, as pessoas se tornam iguais. E por isso, ela critica, fala mal e julga e lidando com as próprias pessoas. Porque se a pessoa for diferente, vai mudar alguma coisa. Então, se eu não sou diferente ao outro, por que eu estou brigando? Porque é mesmo que eu estou brigando. Então, é como se a pessoa fosse um louco. Você está brigando sem razão. Isso é a heresia da separatividade. É você não ter a comunicação, a razão dos fatos. Você não aprender que é você que tem que mudar por dentro para você ver a mudança no externo. Senão, você só briga, xinga, acusa e você mesmo é quem não aprende que a sua comunicação está sendo errada. Por isso Deus diz que não andarão dois juntos se não forem iguais. Alguém tem que mudar. Alguém tem que saber ensinar. Senão se torna a heresia, né? É você fazer uma coisa e ser outra. Isso é a heresia, tá certo? E eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.